O Atualize começa hoje com um assunto muito sério. Tenho certeza que ele interessa a todos: a conta de luz. Você já levou um susto quando ela chegou? Quem não, né? Então nós hoje vamos te ajudar a encontrar formas de tornar essas contas mais suportáveis. A arquiteta Josilane Crespo vai nos dar dicas de como economizar. Que na sua casa fez várias coisas, várias alterações, né? Já foi um projeto pensado para essa economia de energia, Josilane? Foi pensado, a nossa ideia era fazer um projeto sustentável. Então a gente tomou algumas iniciativas para que isso fosse acontecendo, né? Tal como coleta de água fluvial, que a gente reutiliza as águas de chuva nas bacias dos vasos sanitários, né? Com caixa acoplada. A gente fez uma tubulação específica para isso. E nós fizemos também onde a gente pôde utilizar o piso drenante, que a água da chuva volte para o solo, a gente também utilizou. Eu tive a preocupação em fazer a casa toda orientada para o nascente, para que pudesse pegar os cômodos que a gente utiliza para dormir, os quartos, fossem pegar, a gente recebesse a luz natural da manhã, que higieniza a casa e que também deixa os quartos mais frescos, para diminuir o uso, né, da climatização artificial. Fizemos a casa também toda pensada com a ventilação cruzada, para que possa correr o vento, né? E a gente abre uma janela e abre uma outra e a gente faz isso. Tive a sorte de morar num condomínio em que os afastamentos laterais, para que faça uma abertura, 2,5 metros, então isso favorece Facilita, muito, né? A circulação do vento em todo o condomínio. Optamos por um tijolo maciço, fazer a casa também toda com tijolo maciço, que também é um tijolo refratário e que também ajuda a criar um conforto ambiental melhor dentro da casa. E por fim, a minha casa já tem 3 anos e a gente começou também a utilizar as lâmpadas de LED e os painéis de LED também, que em alguns casos a gente consegue uma economia de energia de até 89%, em se comparando uma lâmpada normal de croica, que é uma lâmpada halógena, que é uma lâmpada que a gente usa para fazer pontuações de iluminação, e essa lâmpada a gente consegue uma economia de até 89% de energia. Aí vale ressaltar que as lâmpadas de LED são realmente mais caras do que as outras. Pode chegar, exatamente. O custo hoje ainda, porque é uma tecnologia que foi viabilizada recentemente, então a gente tem um custo hoje de até 8 vezes maior do que uma lâmpada halógena comum. Mas o que eu posso te assegurar é que isso realmente reduz muito o consumo de energia. Para você ter ideia, eu morava num apartamento que a gente não precisava usar ar-condicionado e fui para uma casa na qual a gente utiliza ar-condicionado durante a noite, porque a gente tem medo de deixar as janelas abertas, enfim. E a gente paga mais ou menos o que a gente pagava no nosso apartamento. Maravilhoso, gente. Então é realmente muito maravilhoso. Eu também esqueci de mencionar e que a gente utilizou também coletores de energia solar. Então a gente não usa chuveiro elétrico. E isso, para quem mora em apartamento, infelizmente ainda não é viável, que agora que estão sendo lançados aqui no Brasil as placas fotovoltaicas para que possa, né, fazer a conversão para energia elétrica, mas para quem mora em casa é um grande investimento, vale muito a pena. Então o ideal é procurar um profissional que faça esse projeto sustentável, porque realmente a economia é válida, é acentuada, né? É acentuada.
Posso te assegurar que qualquer arquiteto hoje da nossa cidade que faça projeto de interiores ou que faça um projeto de arquitetura está gabaritado para fazer isso. Nós temos aqui em Campos hoje três faculdades de arquitetura e estão formando novos profissionais a cada 6 meses e esse pessoal está realmente com todas essas informações. E acho que vale muito a pena também contratar um profissional de arquitetura que também vai orientar o cliente de uma forma a fazer uma economia na obra e também para o futuro. Ai, muito bom. Adorei, viu? Adorei sua casa, o projeto. Obrigada. E obrigado por compartilhar essas ideias com a gente. Obrigada, querida. Pois é, olha, eu fui conversar também com um executivo de energia de uma concessionária de luz aqui da nossa cidade, da nossa região, que também nos deu dicas bem importantes. Dá só uma olhada. E eu vou conversar agora com o Rodrigo Rangel, ele que é especialista em energia elétrica e vai nos dar algumas dicas. Por exemplo, Rodrigo, o que a gente pode fazer para economizar energia elétrica dentro de casa? Tem algumas dicas, como por exemplo, a geladeira. A geladeira, por exemplo, não deve ficar próximo ao fogão, né? E você assim, procurar sempre estar limpando, fazer uma limpeza periódica na geladeira, para que não haja acúmulo ali de gelo. Procurar não forrar as prateleiras. Eu sei que as mulheres gostam, né, de ter tudo arrumadinho dentro da geladeira, mas aquilo ali dificulta a circulação do ar dentro da geladeira. Então isso faz com que o motor lá funcione assim mais vezes, né? Então faz com que você gaste mais energia com relação à geladeira. E outras dicas também, por exemplo, com relação à máquina de lavar, é aquela dica de sempre, procurar juntar o máximo possível de roupa e para poder lavar de uma só vez. É sempre bom verificar o que o fabricante diz assim na nota do equipamento, né? Com relação à lâmpada, é sempre importante utilizar lâmpada eficiente. Hoje já tem essas lâmpadas LED no mercado, então, na medida do possível, procurar trocar as lâmpadas convencionais, lâmpada incandescente, né, por essas lâmpadas mais econômicas, a lâmpada fluorescente compacta e agora as lâmpadas do tipo LED. Elas são um pouco mais caras do que as outras, mas acabam compensando no consumo depois, né? Esse tipo de lâmpada ainda é muito caro, mas assim, ao longo do tempo, ela tem uma vida útil muito elevada, né? Então, com um tempinho acaba compensando esse custo inicial que você teve com a aquisição da lâmpada. Agora eu queria fazer uma pergunta até pessoal, vou aproveitar, né, gente? Por exemplo, em casa, eu tenho uma TV a cabo e aí eu saio, desligo a televisão, deixo a TV a cabo ligado. Isso também acaba puxando energia, porque está ali ligado para ninguém estar vendo. Exatamente. O equipamento, ele ficando ligado no modo de stand-by, mesmo que seja um consumo pequeno, ele está consumindo energia. Então, o ideal, assim, se for sair, vai demorar muito, o ideal é que você desligue da tomada, né? Que não fique no modo stand-by, que de certa forma você está consumindo uma energia sem utilizar o equipamento. Mulher adora um secador de cabelo e uma chapinha, né? Mas eu já ouvi falar que puxa muita energia. E aí, realmente é verdade? Os equipamentos que consomem mais energia são equipamentos com resistência elétrica, né? Por exemplo, um chuveiro elétrico que tem uma resistência elétrica é sempre bom. Assim, para quem gosta de tomar banho quente, por exemplo, nessa época de calor mais intenso, tomar banho na posição verão, por exemplo, que gasta menos energia. Você chega a economizar num chuveiro até 30% de consumo, né? E com relação a esses equipamentos de resistência, como você falou, procurar sempre utilizar no menor tempo possível. Dá para tomar banho quente, né? Tem gente que toma banho quente, eu conheço várias pessoas. Mas dá para você tomar banho quente, é só você saber trabalhar o tempo. Não precisa ficar 1 hora com o chuveiro ligado e nem muito tempo, 30 minutos com o secador de cabelo ligado, por exemplo. Exatamente. No chuveiro tem 2 situações. Você pode economizar energia e pode economizar o consumo de água também. Então procurar sempre na hora de se ensaboar, desligar o chuveiro e dessa forma você vai estar economizando água e economizando também o consumo de energia elétrica. Rodrigo, quando a gente for fazer a compra de um aparelho, o que a gente tem que observar primeiro? Primeiro observar se esse equipamento tem um selo de economia do Procel. Esses equipamentos que têm um selo do Procel,
o que tem da classe A, por exemplo, são os campeões de economia de energia. Então o consumidor deve observar sempre, antes de comprar um bem de consumo, equipamento elétrico que consome energia, procurar sempre os que têm um selo Procel e que tenham a classe A. Uma outra coisa muito importante que eu esqueci de perguntar são os ar-condicionados. É verdade que o split gasta menos do que o de parede? O split gasta menos do que o ar de janela. Mas assim, é importante que se faça a limpeza dos filtros de ar constantemente, né? Senão, se não fizer a limpeza do filtro, você acaba consumindo mais energia, né? E outra coisa também dos splits, se você for ficar muito tempo ausente de casa, é importante que você desligue o ar-condicionado no disjuntor e não deixar também no modo de stand-by. Que por ser um equipamento de potência mais elevada, como a gente falou mais cedo, se deixar no modo stand-by acaba também consumindo um pouco mais de energia, mesmo que seja pouco, mas vai estar gastando mais energia. Rodrigo, e aquelas casas que possuem aquele monte de Benjamin, que algumas pessoas conhecem como T, né, cheio de conexão? Olha, esse é um tipo de dispositivo que não se deve utilizar. O Benjamin, na verdade, quando você liga várias tomadas ao mesmo tempo, você acaba superaquecendo aquele componente ali e você acaba perdendo energia pelo calor, além de você ter o risco aí de ter um curto-circuito nessa instalação elétrica. Então, assim, jamais utilize o Benjamin. Se for o caso, compre umas tomadas novas, bota tomadas de 3 tomadas num ponto só, mas assim, usar o Benjamin jamais, nós não recomendamos. Se você está à procura de todo tipo de iluminação, da mais básica à mais sofisticada, precisa conhecer o Estúdio ZIA, Decoração, Arquitetura e Arte. Você pode economizar energia simplesmente substituindo as lâmpadas e não as luminárias, como por exemplo, essa de croica por essa de LED. E se você está construindo, pode utilizar as placas de LED, que substituem muito bem as lâmpadas fluorescentes, além de economizar. Estúdio ZIA, Rua Conselheiro José Fernandes, 307 Centro. Telefone 2734-5494.